Você só vai me pedindo para eu ir passando, que eu vou passando para você, tá? Ok. Tá bom. Fique à vontade, é todo seu. Tá, gente. Então, gente, boa noite. Eu gostaria de agradecer a Fátima e a todos pela presença. E vamos conversar um pouquinho sobre as alterações auditivas e osteogênese imperfecta, certo? Eu vou me apresentar, eu sou fonoaudiólogo e trabalho exclusivamente na área de audiologia. Já trabalho há 30 anos na clínica, no Instituto de Assistência Médica Geral, com o trabalho de diagnóstico auditivo, tá? E tenho uma empresa há 20 anos em adaptação de próteses auditivas, ok? Felizmente, já tem algumas pessoas aqui que eu conheço, outras eu estou conhecendo agora, com prazer. E vamos tentar colocar para vocês, vamos procurar procure fazer uma linguagem que todos consigam entender e que a gente possa participar no final, tirar as dúvidas que forem necessárias, ok? Pode passar, Fátima, vamos começar. Eu queria pedir para o pessoal desligar o microfone, tá? Que aí fica mais fácil a audição. Para a gente ouvir. Eu vou desligar o meu também. Ok, gente. Então, antes da gente começar a falar sobre a otosclerose ou sobre os problemas que a osteogênese traz, nós vamos primeiro entender um pouquinho como funciona o ouvido normal, tá certo? Então, nós estamos vendo aqui que nós temos aqui o pavilhão auditivo, o canal auditivo, aqui nós temos o tímpano, ok, ótimo, pronto, eu vou mostrando aqui. Nós temos aqui essa pelezinha que é o tímpano, e aqui nós vamos ficar atento que nós temos 3 ossinhos dentro do ouvido médio, que a gente chama essa região aqui de ouvido médio. Esses 3 ossinhos, que são martelo, a bigorna e o estribo. Lembrem bem do nome desse ossinho aqui chamado estribo, tá? Então, o som, ele entra pelo canal auditivo, faz o tímpano vibrar, o tímpano ele vai se movimentar, e ele vai movimentar esses 3 ossinhos, que a gente chama cadeia ossicular. Esses 3 ossos vão se movimentar, e aqui dentro ele vai estimular outra membrana que tem aqui atrás, que a gente chama janela oval, e essa janela oval, ele vai soltar um líquido que vai levar o som aqui para a cóclea, onde tem as células especializadas para a gente ouvir, e aqui, através do nervo auditivo, encaminhar o som para o cérebro, ok? Então, o funcionamento, ele vem nesse sentido, e nós vamos ficar bem atentos à questão desse ossículo aqui, tá bom? Onde nós vamos encontrar alterações, vamos ficar atentos, será nessa cadeia ossicular, ok? Então, aqui, outro aspecto importante, além aqui da região da cóclea, que é onde tem as células especializadas para a gente ouvir, nós temos bem ao lado da cóclea os canais semicirculares. Que canais são esses? Esses são os canais que controlam o equilíbrio do corpo. Então, eles estão bem próximos. Então, eles também têm alguma importância no desenvolver da nossa conversa. A gente vai falar um pouquinho também sobre os canais semicirculares que controlam o equilíbrio do corpo, que causam, às vezes, alguns problemas de tontura, de vertigem, exatamente aqui nos canais semicirculares, tá? Que é o sistema labiríntico, ok? Pode passar, Fátima. Ainda falando sobre a questão da audiometria normal, a grande maioria dos autores, certo? Eles consideram a audição normal quando ela está dentro desse limite, ou seja, de 0 a 25 decibéis. Então, pessoas que têm a audição nessa faixa
são consideradas pessoas com audição normal, tá? Existem algumas variações de idade, de autores, mas a grande maioria considera que de 0 a 25 decibéis é o nível de audição normal, ok? Nós ouvimos numa faixa de frequência que vai de 20 Hz até 20 mil Hz, ok? Essa faixa de frequência, ela, para nós fonoaudiólogos, nos interessa principalmente a zona da comunicação, que vai de 250 a 8 mil Hz, que é a zona onde nós nos comunicamos, tá? Que é exatamente as frequências que nós utilizamos para realizar o exame de audiometria, que é o exame principal na verificação da audição, ok? A audiometria, gente, ela vai determinar o grau da perda e vai dizer o topo diagnóstico, ou seja, vai me dizer em que local está a lesão no ouvido da pessoa. Vocês viram que o ouvido, ele tem, didaticamente, nós dividimos o ouvido em ouvido externo, ouvido médio, onde tem os ossinhos, e ouvido interno, onde tem as células ciliadas, tá? Então, a audiometria vai dizer onde está a localização da perda e vai dizer que grau existe na perda auditiva, ok? Pode passar. Então, se você verificar, aqui nós temos um gráfico de audiometria, certo? Onde nós temos aqui, na vertical, a intensidade do som, ou seja, os decibéis que as pessoas escutam, e na região horizontal, nós temos as frequências que nós escutamos, que vai de 250, que são onde a audiometria está marcada, aqui no gráfico, onde nós temos de vermelho a audiometria para o lado direito, de azul a audiometria para o lado esquerdo. Isso é uma convenção internacional, ok? Essas cores. Então, se você observar aqui, o gráfico está mostrando uma audiometria normal, ou seja, em todas as frequências, a intensidade está acima de 25 decibéis, mostrando que nesse gráfico nós temos uma audição normal, ok? Pode passar, Fátima. Então, nós vamos agora entrar na questão das alterações auditivas. Então, a classificação das perdas auditivas, ela também tem muitas variáveis, tá? Existem vários autores e várias classificações. A mais clássica e a mais utilizada entre nós audiologistas são as classificações que dizem que as perdas auditivas, elas são 4 graus. Perda leve, perda moderada, perda severa e a perda profunda, que é o último grau da perda de audição. São os casos mais difíceis de protetização, de recuperação, de comunicação, são nas perdas severa e profunda, ok? São as perdas... Quanto à questão do topo diagnóstico, da localização, nós temos 3 tipos principais, que são as perdas condutivas, são as perdas neurosensoriais e são as perdas centrais, tá? Por vezes, existem perdas tanto condutivas como perdas neurosensoriais juntas, que nós chamamos perdas mistas, ok? Muitos casos de perdas são também mistas. As perdas condutivas, elas acontecem ou na parte externa ou na parte média do ouvido. Quando as perdas elas acontecem nas partes externas e média do ouvido, existem as possibilidades de tratamento. Por exemplo, a pessoa tem uma infecção na parte externa por fungo. Então, o médico pode tratar aquele fungo, passar remédio, e a pessoa volta a ouvir normal e a função auditiva também volta normal, ok? Outro exemplo, a questão da cera no ouvido. Algumas pessoas produzem bastante cera e
Infelizmente, às vezes essa cera ela impacta no ouvido, não saindo e fecha o canal auditivo. Nesse momento, nós vamos ter uma perda auditiva condutiva, que está impedindo do som entrar para o ouvido, para a cóclea, e vamos ter uma baixa de audição. Então, nesse caso, a pessoa se dirige ao médico e ele vai fazer a remoção daquela cera, tá? Uma coisa muito importante que eu gosto de falar sempre, gente, que é uma questão preventiva, é em relação à questão da cera no ouvido, tá? Então, gente, é muito importante não usar cotonete. Não usar cotonete para fazer a limpeza do ouvido. Por quê, gente? Por que não é bom usar cotonete? Fátima, se você puder voltar lá para aquele quadro do ouvido, só para eu explicar a questão. Volta lá. Aí, pronto. Tá? Então, gente, ó, aqui no canal auditivo, né, nós temos cera. A cera, ela fica aqui, do tímpano, que é uma pelezinha bem fina que tem aqui no final do canal auditivo, e a cera, ela fica aqui nessa região, tá? Então, a cera, ela é uma proteção do ouvido. Ela tá lá para proteger o tímpano, para proteger, evitar infecções, tá? Então, essa cera, ela se renova. O ouvido, ele renova automaticamente, fisiologicamente, ele vai renovando. Como é que ele renova? A cera, ela está aqui dentro e o canal auditivo, ele vai descamando e vai levando a cera para fora, tá? Até o momento dela cair ou a gente limpar na hora do banho. Só que as pessoas vêm com cotonete, quando a cera, o ouvido está botando para fora, a pessoa vem com cotonete e empurra essa cera e ela volta. Aí o ouvido vai produzir mais. Aí vai tentar botar para fora, a pessoa vem com cotonete, empurra a cera para dentro novamente. E isso vai acumulando a cera nesse canal, tá? Até fechar. E esse acúmulo de cera, ele pode, principalmente, entrou uma água, pode juntar com essa água pode infeccionar dentro do ouvido e aí vem causar problemas de infecção, problemas de perda temporária da audição, tá? Além do que, o risco do cotonete entrar no canal, porque essa distância até o tímpano é pequena, então o cotonete ele pode entrar e perfurar o tímpano. E se houver perfuração do tímpano, gente, tem que operar. Então vai ter que operar. Então, vamos evitar o uso do cotonete. É muito perigoso. Não precisa usar cotonete. A gente, para que serve então o cotonete? Serve para botar uma pomada numa ferida, mas não para usar no ouvido. De ninguém. Principalmente criança, que deve se evitar. Principalmente porque o canal é mais curto ainda, o risco de perfuração ainda é maior. Então, vamos evitar. Ok? Aí, e como é que se limpa o ouvido? O ouvido a gente limpa todo dia quando a gente for tomar banho. Quando a gente for tomar banho, água e sabão aqui por fora, que o que tiver fora a gente tira. Depois enxuga bem o ouvido, tá? Lá dentro, a cera que tiver lá dentro é normal. Ela é protetora, tá certo? Então o ouvido vai botar para fora. Quem tem um pouquinho mais de problema com essa questão da cera? Pessoas que usam aparelho auditivo. Por quê? Porque o próprio aparelho auditivo fica empurrando a cera para dentro. Por isso que as pessoas que utilizam o aparelho auditivo precisam de um acompanhamento mais próximo para a gente ver se está ou não acumulando cerumen dentro do ouvido. Ok? Isso era só uma questão preventiva que eu queria passar para vocês. Pronto, Fátima, vamos seguindo. Vai passar. Pronto. Aqui, gente, eu já mostro um exame audiométrico já com uma alteração. E nós estamos aqui diante, quando nós temos um exame audiométrico onde o gráfico auditivo ele caiu, ele passou de 25 decibéis, olha, você vê que o gráfico está lá, tá? E nós temos a separação das vias, aqui seria uma via óssea e uma via aérea,
E aqui nós estamos diante de uma patologia de ouvido médio, da parte onde existem os ossículos, tá? Essas alterações acontecem muito em casos de otosclerose em pacientes de osteogênese imperfecta. Geralmente se inicia com esse tipo de perda, ok? Pode passar. Aqui nós já temos uma alteração mais grave, que é uma alteração todo gráfico, a via óssea caiu junto com a via aérea. Aqui nós já temos uma lesão na parte interna do ouvido, lá nas células sensoriais. Quando a lesão acontece nas células, gente, não tem o que fazer, não existe remédio, não existe cirurgia. A única coisa que pode ser feita é o uso de aparelho auditivo, ok? Pode passar. Como eu falei para vocês, outros tipos de perda auditiva, o que é que pode acontecer? Existem perdas também que envolvem o ouvido médio, onde tem os ossinhos, e perdas que envolvem as células ciliadas. Então, o que nós chamamos as perdas mistas. É muito comum, em casos de otosclerose, no avanço da otosclerose, nós chegarmos nessa condição. Ok? Que já é mais complicada, já tem situações de discriminação mais difícil. Pode passar. Então, nós chegamos na otosclerose. Por que nós vamos falar da patologia otosclerose? Gente, é porque essa patologia é a patologia que é mais encontrada. Nós vamos ver nos próximos slides. Ela é a patologia que é mais encontrada em pacientes com osteogênese imperfecta, certo? Então, o que é essa otosclerose? A otosclerose é uma nova formação óssea na janela oval com fixação do estribo. Estribo é aquele ossinho que a gente mostrou, que eu falei para vocês, que vocês ficassem atentos. Então, naquele ossinho, ele movimenta na cadeia ossicular. Então, se cria nova formação óssea e prende aquele ossinho. Então, o ossinho fica preso, ele não consegue se movimentar, causando a perda auditiva. Então, essa patologia é a patologia que nós encontramos em mais de 50% dos pacientes com otosclerose, tá? Ela é uma patologia, gente, progressiva. Ela afeta 1% da população geral, ok? Ela é comum iniciar na segunda, terceira, até quarta década de vida. Ela piora na amamentação, ela piora no aleitamento materno, ela piora na época da puberdade, tá? Então, ela sempre... É por isso que ela acontece nessa faixa, de segunda a terceira década. E ela é raríssima de acontecer em crianças, né? Graças a Deus. Em 50% dos casos desse tipo de perda, que é a perda da otosclerose, e nós temos associados o zumbido, ok? As perdas auditivas de otosclerose, elas são geralmente bilaterais, dos dois ouvidos. Alguns casos, ela aparece unilateral, mas a grande maioria vem também de forma dos dois ouvidos, ok? Pode passar. Então, aquilo que eu falei para vocês, se vocês observarem os ossinhos, esses ossinhos eles têm que se movimentar para passar o som para a cóclea, onde tem as células que vão escutar. Então, vocês observam que aqui criou uma capa, isso aqui é uma capa óssea, tá? Uma nova formação de osso que prendeu o ossinho aqui, que é o estribo. Isso que a gente chama de otosclerose. E esse ossinho ele ficou preso e não deixa essa cadeia ossicular transmitir o som para a cóclea, tá certo? Então, aqui que nós chamamos a otosclerose. É por esse processo dessa neoformação óssea que prende o estribo, que é esse ossinho, tá? Então, é esse o processo que acontece. Pode passar.
Então, a otosclerose ela é diagnosticada com exames simples, uma audiometria e uma imitanciometria com uma boa anamnese, nós detectamos as otoscleroses, tá? Então, você faz uma audiometria e uma imitanciometria, que é um exame complementar da audiometria, e nós, nesses dois exames, mais uma boa avaliação, a anamnese, nós chegamos ao diagnóstico da otosclerose, tá? Se usa também a tomografia computadorizada, principalmente nas cirurgias de otosclerose. Por quê? Porque em alguns casos existem lesões ósseas que inviabilizariam a questão das cirurgias do ouvido médio, da otosclerose, tá? A cirurgia da otosclerose, gente, ela é muito eficaz. Ela é chamada de estapedectomia, tá? E nessa cirurgia, o que é que eles fazem? Eles tiram aquele ossinho que está preso, chamado estribo, e colocam no lugar uma prótese. Existem de vários materiais, mas a mais utilizada são as próteses de Teflon, que eu botei Teflon, mas é Teflon, tá? Então, essas próteses nessa cirurgia, as pessoas com a otosclerose que se submetem a essa cirurgia de estapedectomia, geralmente elas têm um bom êxito. O êxito dessa cirurgia, ela chega a mais de 90%, tá? 1% dos casos na cirurgia, a pessoa perde completamente o ouvido, pode ficar surda nessa cirurgia, mas apenas 1% de chance. Nessa cirurgia também, como ela é muito próxima, que ele vai trocar o ossinho por uma prótese lá dentro do ouvido, e está muito próximo dos canais que controlam o equilíbrio do corpo, então, quando ele vai trocar, ele mexe nos canais vestibulares. Então, quando ele mexe nos canais vestibulares, gera muita tontura. Então, muitas pessoas, após essa cirurgia, ficam com um quadro de tontura muito grande durante algum período. Então, precisam se submeter a tratamentos para labirintite, ok? Para dominar esse labirinto, tá? E o outro tratamento dado aos problemas de otosclerose é o uso do aparelho auditivo, que é um método não invasivo e que tem uma resposta clínica muito boa na grande maioria dos casos, ok? Pode passar. Então, quando a gente fala da otosclerose, é porque ela está presente em mais de 50% dos pacientes com osteogênese imperfecta. É a patologia principal das pessoas com osteogênese imperfecta, porque ela está relacionada à cadeia ossicular do ouvido médio. Por que não existe só ela? Porque também podem haver, em alguns casos, tá? Fraturas ou então atrofias daqueles 3 ossículos, tá? Então, por isso que nem todos os casos de perda auditiva em osteogênese imperfecta é otosclerose. Daí a necessidade de uma avaliação por tomografia computadorizada para avaliar se existem essas atrofias ou fraturas dos ossinhos ou se é a fixação apenas do estribo, ok? Aparece, como eu falei, aparece geralmente entre a segunda e até a 4ª década de vida, tá? E bilateral, certo? Essa perda, ela vem bilateral. Pode passar. Então, aqui, alguns tipos, eu estou mostrando aqui, alguns tipos de aparelhos auditivos hoje, tá? Que é das intervenções que mais é utilizada hoje, tá? O uso do aparelho auditivo. Por quê? Por não apresentar nenhum risco. A cirurgia, existem alguns riscos, existe um percentual, apesar de ser pequeno,
mas é uma cirurgia invasiva. Existem alguns casos de malformações. Nós temos pessoas aqui que se submeteu a essa cirurgia, na hora que estava na cama cirúrgica, teve que fechar o ouvido, porque existia uma malformação num nervo que passava dentro do ouvido médio, e se aquela cirurgia cortasse o nervo, iria aparecer uma paralisia facial que poderia ser permanente. Então, as cirurgias, como toda cirurgia, existem alguns riscos, tá? Então, as próteses auditivas hoje, elas já estão com muita evolução, né? As próteses auditivas hoje são todas digitais. As próteses auditivas já vêm hoje com Bluetooth, tá? Que você já, através do Bluetooth, você escuta o computador, você escuta o telefone, todo dentro da prótese auditiva, facilitando bastante a vida das pessoas portadoras de otosclerose e de osteogênese imperfectas, ok? Pode passar. Por último, gente, nós temos hoje os implantes cocleares, tá? O que são os implantes cocleares? Os implantes cocleares são medidas, seria um aparelho auditivo colocado cirurgicamente dentro do nervo do ouvido. Então, eles entram cirurgicamente com eletrodo, tá? E conectam esse eletrodo ao nervo auditivo, passando pela cóclea, destruindo a cóclea. O implante coclear, ele hoje já está bem mais difundido, tá? Mas a maioria das vezes ele é colocado em pacientes que não têm resposta às próteses auditivas, tá? Então, esse implante coclear requer bastante exame para saber se a pessoa é apta a fazer esse implante coclear, e é feito em pessoas com perdas profundas, na grande maioria das vezes. Quando as perdas já estão com um nível bastante elevado, então se tem como solução, e uma excelente solução, com resultados excelentes, os implantes cocleares, para aquelas perdas que o aparelho auditivo já não consegue resolver, ok? Se vocês subindo um pouquinho, então nós vamos ver como fica o paciente com a perda, com o implante coclear. Pode passar, Fábio. Então, você vê que foi feita aqui no crânio da pessoa, na pele da cabeça, fica um ímã, tá? Que nós conectamos os aparelhos ao ímã, que leva o som diretamente para o nervo auditivo, ok? Dando respostas excelentes para quem não tinha mais possibilidades de usar um aparelho auditivo comum, tá? Isso acontece nos casos que as otoscleroses, como eu falei para vocês, elas são progressivas, elas vão aumentando. E em alguns casos, elas chegam a níveis em que as próteses, infelizmente, não resolvem, podendo recorrer aos implantes cocleares, ok? Então, gente, no geral, assim, pode passar. No geral, o que a gente tinha para falar era relacionar essas perdas, essa perda de otosclerose, aos quadros de osteogênese imperfecta. Então, uma coisa muito importante é que todas as pessoas que têm osteogênese imperfecta devem, quanto mais cedo, procurar realizar uma avaliação com o otorrinolaringologista, para solicitar uma audiometria e aí acompanhar ano após ano a audição, ok? Isso vai ajudar para evitar que as pessoas tenham perdas sociais, perdas culturais, perdas de inserção na sociedade, com isolamentos. Então, a perda auditiva, ela causa muita misantropia, ela afasta as pessoas, ela isola, e isso traz transtornos sociais, psicológicos, educacionais. Então, é muito importante que pessoas
a família que lidar com pacientes profissionais que estão com pacientes de osteogênese imperfecta, eles orientem o exame de audiometria, a consulta com o otorrinolaringologista e o exame de audiometria. É muito importante, ok? Eu fico à disposição de vocês.